assistir. Se alguém não conseguir chegar, pode assistir o vídeo depois. Vamos colocar aqui para baixo, eu acho que é melhor. Mas então tá, na aula passada a gente começou essa questão de história da arte e a gente foi desde a pré-história até a Idade Moderna. E agora nós vamos começar com um pouco da arte renascentista. E, gente, principalmente a partir de agora, é muito importante que vocês tentem lembrar de questões tanto de história quanto de literatura. Elas vão ajudar muito no nosso entendimento das obras. Como eu já falei antes, né, a literatura também é uma forma de arte, então elas estão relacionadas. Isso pode ajudar vocês. Às vezes, muitas características do que eu vou falar, por exemplo, do Renascimento, vocês já viram com os professores de história, né? Então, vamos dar uma passada vendo obras. Eu acho que é um jeito divertido de revisar, né? Uma forma diferente. Aqui a gente tem uma obra bem importante do Renascimento, da Renascença, a chamada Escola de Atenas, do Rafael Sanzio. E essa obra eu escolhi porque uma das principais características do Renascimento foi esse retorno à cultura greco-romana. Então, esse retorno à cultura clássica, da antiguidade clássica, que a gente chama. E não poderia ter um retorno mais claro, né? O próprio nome é Escola de Atenas. E aqui estão retratados vários filósofos que viveram na Grécia. Inclusive, esses dois aqui do centro, vocês já devem conhecer muito bem, porque já teve questão do Enem, já é um pouquinho batido, mas é sempre bom a gente lembrar que aqui no centro estão Platão apontando para cima, por causa do mundo das ideias, né, a principal corrente filosófica dele, e Aristóteles fazendo tipo, não, mano, o real, assim, a gente consegue a verdade com as sensações, com a experimentação. Então, notem aqui as esculturas gregas, todas as colunas, a quantidade de detalhe. E notem uma coisa que a gente não tinha antes, a profundidade, gente. Vejam que tem pessoas que estão mais para frente aqui no plano, e aí tem pessoas que vão indo mais para trás. Tem uma ideia de profundidade muito boa. Essa é uma novidade do Renascimento. A gente teve uma revolução científica muito grande, e essa revolução, ela também acabou criando modificações significativas na arte. Então, a gente tem a ideia de perspectiva, o ponto de fuga também, vejam que existe um ponto para o qual a imagem converge. E a gente também tem o uso de tinta a óleo a partir de agora. Antes não existia, não se usava, e agora nós temos a tinta a óleo. Aqui nós temos uma outra obra muito importante, o Casal Arnolfini, do Jan van Eyck, na Holanda, na região de Flandres. E esse quadro eu trouxe para vocês para lembrar de algo muito importante do Renascimento, que foi, gente, na Renascença, nós estamos saindo de um período feudal em que a nobreza controlava tudo. Então, nós temos o surgimento de uma nova classe, a classe burguesa, a classe dos comerciantes, a classe que tem posse, tem dinheiro. E eles queriam se ver representados nessa sociedade, né? Vocês sabem que tinha muitos benefícios para a nobreza, né? Então, os burgueses começaram a financiar artistas, no que a gente chama de prática do mecenato. E aqui nós podemos ver mais ou menos o que eles... por que seria importante para eles, né? Que no caso é o casamento de um casal. E notem a riqueza, a prosperidade que essa imagem transfere. E, gente, a imagem é riquíssima em detalhes, a gente não consegue ver bem assim numa imagem no computador, né? Mas para vocês terem uma ideia, tem a assinatura do artista aqui. Isso também é importante, a partir da Renascença, a gente começa a ter uma ideia de autoria muito mais forte, né? Antigamente era mais uma questão de artesãos, de manufatura, então não se costumava assinar. Agora nós temos os grandes mestres, que a gente chama, né? São pessoas reconhecidas. E é tão detalhada essa obra que aqui atrás não dá para ver, mas é um espelho e a gente consegue ver as pessoas que estariam fazendo a cerimônia de casamento. E ainda dá para ver os detalhes, que são detalhes sobre a vida de Jesus no espelhinho. O que também nos lembra uma outra questão. Apesar de ser um momento extremamente antropocêntrico, um momento que visa pela racionalidade, e por se afastar tanto do teocentrismo que teve durante a Idade Média, a gente ainda tem uma presença muito forte da igreja, tá? É que nem a gente diz, os racionalistas da Renascença, eles não eram ateus necessariamente, eles acreditavam na predominância do racionalismo, mas eles não eram contra Deus, nem não acreditavam.
a gente consegue ver também essa presença da igreja, até mesmo no nascimento da Vênus, que é algo que traz a mitologia, né, novamente voltando para o classicismo greco-romano, mas notem o pudor esse que não existia na Antiguidade Clássica. Ela esconde os seios parcialmente, ela esconde a virilha, até os anjos aqui, o deus do vento, todo mundo está se escondendo e essa mulher vem tentando tapar ela. Gente, é a Vênus, é uma deusa sensual e é isso mesmo, tá na história dela. Mas como a gente está fazendo isso agora na perspectiva da Igreja Católica, a Igreja Católica ainda tem muita força, a gente tem que ter esses cuidados, né? Esse daqui é do Sandro Botticelli. Às vezes as datas podem nos ajudar, se vocês estiverem lendo uma questão, por exemplo, vocês não tiverem muita ideia do que é aquela imagem, vocês podem tentar olhar a data e pensar o que será que estava acontecendo nessa época. Às vezes nos ajuda bastante. Outra característica marcante dessa época foi a escultura, com destaque para o Michelangelo Buonarroti. Ele fez peças tão lindas, inclusive o Davi, né? Que diz que quando ele terminou o Davi, ele disse parla, porque era tão parecido com uma pessoa, era tão perfeita aquela escultura, que só faltava falar para ser gente. E aqui nós temos uma imagem também que nos remete a esse cristianismo, a imagem da Pietà, com o Jesus no colo. Dá para ver os detalhes, né, a quantidade dos detalhes no drapeado, a imagem que transmite uma dor bastante intensa e incrível, tendo conseguido fazer isso em pedra, gente. E aqui a gente tem um renascimento que sai um pouco dessa renascença clássica da Itália, porque, como vocês sabem, a Itália, por ser um lugar onde tinha muitas rotas de comércio, teve uma renascença muito rica e muito particular. Mas a gente teve algumas diferentes em outros lugares, em outros espaços. E aqui nós temos um exemplo com os embaixadores do Hans Holbein. Eu trouxe essa para a gente lembrar que, além de todas as questões renascentistas, nós também temos muito forte a questão das navegações, gente. Então, aqui nós temos grandes navegadores, a gente consegue ver vários instrumentos, tem um astrolábio por aqui, tem as 7 artes que eles chamavam, né, que era a literatura, as artes, a música, a matemática, era uma arte, gente, tudo é arte. Vejam a tapeçaria, que indica um contato com o Oriente, então uma tapeçaria que não se encontraria no Ocidente, mas aqui assim, bem escondidinha, não dá para ver também na imagem do computador, mas a gente tem uma cruz, então essa presença ainda que escondida, mas está ali a presença da cristandade. E aqui nós temos uma anamorfose muito interessante, não sei se vocês sabem como é que funciona, mas uma anamorfose numa pintura, tu não consegue identificar ela sempre se tu olhar reto, tu tem que às vezes se deslocar um pouco. E aqui nós temos uma caveira, que representa o nosso momento mori, então aquela lembrança de que todos nós vamos morrer em algum momento. Por que isso é importante para essa pintura? Porque traduz essa questão da navegação. Então, gente, era muito arriscado, apesar de ter muitos benefícios, né? Se tu conseguisse, tu ia ter as especiarias, que eram extremamente lucrativas, mas muita gente morria nessas empreitadas. Então, esse momento mori é bem representativo nesse quadro. E daí, logo depois dessa arte renascentista, a gente tem uma arte barroca, que a gente vai chamar de arte da Contra-Reforma. Porque se, por um lado, a arte da Renascença, ela ainda tinha essa cristandade, só que de uma forma um pouco escondida, um pouco tímida, agora nós vamos ter a arte barroca, que ela vai ser o que a gente chama de arte da Contra-Reforma. Porque se vocês lembram, na Europa, naquela época, nós tivemos as reformas protestantes, então surgiram vários nomes, como Martinho Lutero, como Calvino, e o próprio ato de supremacia que criou a Igreja Anglicana na Inglaterra, que criaram várias novas religiões. O próprio calvinismo, inclusive, muito mais atrativo para os burgueses por não condenar a usura, por exemplo, né, os lucros. E Martinho Lutero, que condenava vários problemas que tinham dentro da Igreja Católica tradicional. Então, nós vamos ter a resposta da Igreja a todos esses problemas, uma tentativa de recuperar as pessoas por meio da arte. Gente, eu sei que pode parecer um pouco estranho, tá? Mas é que nem a propaganda. A gente vê tanta propaganda ao nosso redor e a gente às vezes não se dá conta, mas isso nos molda. Isso muda alguns padrões de comportamento que a gente possa vir a ter ou não.
É muito sutil a forma como as imagens agem em nós, mas é bastante efetivo. Então aqui nós temos a Vocação de São Mateus, do Caravaggio, muito importante dessa época o Caravaggio, e ele representa Cristo, aqui escolhendo São Mateus, que na verdade estava numas apostas, mas além de trazer essa imagem por causa dessa questão religiosa, lembrem que o Barroco é a arte da Contra-Reforma, ela também é a arte do dualismo, né? Se vocês vão lembrar o Barroco, aqui no Brasil, na literatura, a gente tem o Gregório de Matos Guerra, que é aquele cara que ele é muito satírico e até um pouco pornográfico, mas ao mesmo tempo ele também é uma arte sacra, ele também tem uma parte sacra. Então aqui na arte nós vamos ter essas mesmas dualidades, mas elas vão ser representadas mais, por exemplo, na questão da luz. Então nós temos espaços muito iluminados. Notem que apesar de ter uma janela, não é da janela que vem a luz, é uma luz sacra mesmo, que vem de um outro espaço que a gente não enxerga. E uma sombra, porque daí tu consegue dar foco para certas coisas, como por exemplo a expressão de São Mateus que está completamente perdido, tipo, sério, sou eu mesmo? É eu? Aqui nós temos uma artista incrível, gente, eu não sei se vocês notaram, mas até agora eu falei principalmente nomes de homens brancos, inclusive, e infelizmente a nossa história da arte ela ainda é muito pautada por esses nomes de homem branco. Mas nós temos uma exceção maravilhosa na Renascença, que foi a Artemisia Gentileschi. Infelizmente, ela passou por muita dificuldade, gente. Inclusive, muitas das obras delas foram creditadas para o pai dela, que também era artista. Ela passou por muitas questões de abuso dentro da arte, mas ela é uma artista brilhante, que deveria ser reconhecida. Então, por isso eu estou trazendo ela. Ela traz também uma parte bíblica, que é a Judite decapitando Holofernes. Notem o quão gráfico fica, né? Ela coloca várias vezes mulheres em posição de poder, assim, agredindo homens mesmo. E notem também aqui tá mais escuro, e aqui dá pra ver claramente o rosto. Notem que nós formamos diagonais bem intensas entre o olhar dela e o olhar de quem está sendo morto. Além dessa temática religiosa, nós ainda temos muito a influência da burguesia, né, o que eles pediam. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, as meninas do Diego Velázquez, que foi um rei espanhol que pediu para que pintassem a filha dele, a Margarida. Notem como ela está no centro e como ela está muito mais iluminada, gente. Aqui atrás, no palácio, fica tudo mais escuro. Notem como isso dá um destaque para ela. E é muito curioso, aqui o Velázquez, ele pintou a si próprio pintando o quadro, gente. Notem a genialidade, ele tá aqui atrás. E tem vários detalhes da vida burguesa que foram retratados aqui. Notem a vestimenta. Até o doguinho apareceu, muito, muito neném. E nós tivemos também um barroco brasileiro, né? Além da literatura, a gente teve um barroco brasileiro muito presente, principalmente nas capitanias, nos governos gerais que estavam lucrando mais, né? Então, o que estava acontecendo? A gente estava com o ciclo do ouro muito forte, então a região das Minas Gerais teve um barroco característico, inclusive Ouro Preto, geralmente é uma das cidades que a gente pensa, primeiro, assim, barroco brasileiro, Ouro Preto, quando a gente fala de arquitetura, claro, literatura, a gente vai mais para Bahia, mas também existiam lugares no Nordeste que estavam ainda com algum lucro por causa da questão da cana-de-açúcar. Aí, no Brasil, na arquitetura, a gente teve principalmente construções de igrejas. Notem essa decoração em dourado que essas igrejas tinham, bem particular, aparece várias vezes. E aqui nós temos um exemplo de escultura de um dos nossos maiores mestres da escultura, né, que foi o famoso Aleijadinho, o nome dele sendo Antônio Francisco Lisboa, e ele é famosíssimo, né, de um trabalho impressionante com a pedra-sabão, que era uma pedra que a gente tinha aqui, então em vez de ficar importando mármore de fora, ele usava o que a gente tinha e fez esculturas brilhantes como essa dos 12 profetas na frente da igreja. Um outro expoente que a gente teve no nosso barroco, referente mais às artes não literárias, foi o mestre Ataíde. Gente, tirando as esculturas do Aleijadinho, as pinturas elas eram restritas principalmente à parte interna das igrejas, tá? Então aqui nós podemos ver dentro da igreja, no teto,
a Assunção da Virgem, que o mestre Ataíde pintou. Vejam como é cheio de detalhes e como é ornamentado. Isso daqui se deve principalmente ao fato de que o barroco no Brasil ele sofreu grande influência de um outro movimento artístico, que é o rococó. Eu não vou me aprofundar tanto no rococó, porque ele é bastante específico, mas o que vocês precisam saber é que o rococó também tinha uma ideologia bastante burguesa, tinha essa ideologia de opulência, né? Um certo fugere urbens, lembrando que seria o arcadismo, né? A fuga das grandes cidades, gostava muito da natureza, mas gostava muito dessas coisas rebuscadas, então esses arabescos que eles fazem. E, gente, uma coisa muito legal do mestre Ataíde é que, apesar de pintar esses momentos bíblicos, em que geralmente são mostrados como pessoas brancas, né, apesar de não fazer o menor sentido, ele traz, e também não vai dar pra ver muito bem por causa do computador, ele traz nessas pessoas traços do nosso povo. Então, apareciam pessoas negras, né, os próprios traços do rosto. É bem interessante de a gente olhar, é uma característica bem importante que o Enem já cobrou, inclusive, dele. E daí agora, nós passamos para a arte na Idade Contemporânea, gente, com a queda da Bastilha. E aqui a gente tem muita coisa. Sério, gente. Eu deixei aqui uns resuminhos para vocês darem uma olhada depois, mas eu vou ir falando à medida que forem surgindo as imagens. É bastante coisa. Inclusive, eu queria perguntar para vocês se teria problema de a gente passar um pouquinho no tempo hoje. Se vocês não conseguirem, não tem problema, a aula vai ficar gravada, vocês podem assistir depois. Só que eu não vou ter outro momento para dar essa aula para vocês, e como eu ainda gosto bastante de arte contemporânea, eu acho que seria legal a gente chegar até o final. Vocês têm algum problema com isso? Ótimo, gente. Qualquer coisa, me avisem e vai ficar gravado. Então, nós vamos começar agora com o neoclassicismo. Neoclássico, gente, clássico, sempre lembrem da antiguidade clássica. Então, greco-romanos novamente. Nós vamos ter um retorno do retorno. Os neoclássicos, eles se inspiraram principalmente nos grandes mestres da Renascença. Então, os temas vão ser greco-romanos, mas a inspiração é renascentista. A gente consegue ver novamente essa ideia de greco-romano, porque nós temos um quadro sobre a morte de Sócrates, então um grande filósofo, né? Aqui nós temos Platão, que foi seu discípulo extremamente triste, porque condenaram Sócrates de influenciar de forma errada a juventude. Sócrates, ele era uma pessoa que acreditava numa dialética, então em conversar com as pessoas, não em impor um conhecimento, mas em construir um conhecimento entre as pessoas, trazer uma dialética e fazer uma síntese daquilo e tentar atingir a verdade, né? Buscar a verdade, não presumir que você já sabe ela, nem relativizá-la como faziam os sofistas. E ele foi condenado à morte por ter que beber veneno, e ele aceitou a condenação à morte, gente. Ele poderia ter escolhido o ostracismo, mas ele preferiu morrer. Aqui estão também os súditos dele. E além de ter essa questão de ser uma história, né, de um filósofo grego, nós também vemos novamente essa questão tão importante para os greco-romanos, que era esse corpo, né? Então, essa ideia de perfeição, de equilíbrio, de simetria nesse corpo. Mas notem que a gente não regride nas técnicas que a gente já tem, a gente ainda encontra muito essa questão da profundidade aqui. Com o neoclassicismo, no Brasil, surgiu algo muito interessante, que foi a nossa segunda missão artística, que foi a missão artística francesa. Gente, porque o que aconteceu? A gente sabe que em 1808 a família real veio para o Brasil, por causa do bloqueio econômico que Napoleão estabeleceu às colônias que comercializassem com a Inglaterra, né, que era o principal parceiro do Portugal, então não tinha como eles pararem de comercializar. Então, só que eles vieram para cá e, gente, era uma colônia, não tinha infraestrutura, não tinha toda essa opulência, teatros, não sei mais o que lá, que a burguesia e a nobreza curtiam na metrópole. Então, quando a realeza veio para cá, a nobreza veio para cá, eles resolveram trazer e começaram a construir parte dessa infraestrutura. Muita coisa, gente. A maioria dos nossos jardins botânicos, os nossos grandes jardins botânicos, eles são daquela época. Grandes bibliotecas também são daquela época. E a nossa missão artística francesa. Então, eles vão trazer esse neoclassicismo, que ele vai tentar
abordar a realidade brasileira, pintar ela de uma forma relativamente realista, mas sem necessariamente ter uma crítica social. A gente tem aqui uma imagem do Debré, Jean-Baptiste Debré, que foi bastante famoso, e a gente consegue ver aqui a realidade de uma escrava, uma negra escravizada, uma escrava de venda, né? Então, que ela trabalhava fora. Aqui outras trabalhando provavelmente no centro, vendendo essas coisas. E só que não existe uma crítica, né? Ela tá até meio tipo, é assim que a vida é, né? Fazer o quê? Só que a gente sabe que, né, a situação era deplorável, gente. A situação da escravidão, né, a maior vergonha da humanidade. E eles só pintavam o que eles viam, sabe? Tipo, tá ali. Só que daí a gente vai começar a ter algumas questões que vão começar a puxar para o realismo. O realismo ele começa a ser um pouco mais crítico. E aqui nós temos um outro artista francês que veio um pouco depois da missão artística francesa, o Rugendas, que pintou como era um navio negreiro. Gente, olhem que deplorável essa situação. Eu não consigo ver essa peça sem lembrar do Navio Negreiro, né? O poema do Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, um romancista da terceira geração. Gente, era absurdo. Mas notem o realismo dos corpos. Então, essa questão anatômica ainda é muito presente, né? O clássico ainda tem muito essa questão greco-romana. E aí nós vamos para o realismo. O realismo agora numa situação de revoluções burguesas. Nós temos duas grandes revoluções burguesas que foram, assim, marcantes, que foi a Revolução Industrial, que mudou completamente não apenas a nossa relação com o tempo, né? Porque agora era um tempo de trabalho, uma ideia de relógio, também uma ideia de... mas também mudou a nossa relação com a cidade, né? Com o espaço da cidade e, querendo ou não, com o espaço campestre também. Essas mudanças, elas vão aparecer nos nossos quadros. No realismo, a natureza não é mais aquela coisa linda e agradável que ela foi talvez no neoclassicismo e que com certeza foi no rococó. Ela começa a ser um espaço agora mais agressivo, menos agradável, até porque, né, a burguesia lucrava bem mais nas cidades, né, mais valia, Marx já dizia. E a gente vai ter também a Revolução Francesa. Gente, cuidado, a liberdade guiando o povo não é sobre a Revolução Francesa, tá? É sobre uma outra revolução burguesa que teve na França, um pouquinho antes. Mas notem aqui essa ideia da liberdade em cima de todos esses corpos, uma imagem que deveria ser grotesca, né? Uma coisa de violência, uma coisa de guerra, só que eles colocaram de uma forma extremamente idealizada e bonitinha. Ai, que legal pisar em cima de um monte de cadáver. E notem que nós temos várias classes representadas. Aqui tem esse brother que tá de cartola e paletó no meio de uma briga. Tipo, isso daqui deve estar muito desconfortável. Definitivamente não devia ter gente vestida assim. Só que o que isso quer dizer? Isso está representando aquela classe, a classe burguesa, indo à frente, lutando pelos seus ideais. Aqui atrás nós temos provavelmente a Bastilha. Notem que não tem uma preocupação muito grande em proporção. É mais uma coisa de sentimento mesmo, é o sentimento que essa imagem evoca. A gente tem os burgueses e a gente tem também pessoas que parecem mais simples, são pessoas provavelmente trabalhadores. E notem que o pudor continua aqui, né? Essa mulher incrivelmente não tem mamilos. Foda. Mas nem tudo do realismo... Opa, gente, nem tudo do romantismo. Eu falei errado, tá? Eu falei realismo, né? Mas eu estou falando sobre o romantismo. Desculpem. Nem tudo sobre o romantismo, ele foi idealizado. Eu sei que muitas vezes a gente pensa... Romantismo, a gente instantaneamente pensa em idealização. Só que nós temos aqui um exemplo do Francisco Goya, o 3 de maio de 1808, que representa o fuzilamento de uma milícia que enfrentou tropas napoleônicas, que na época, né, Napoleão estava lá mudando tudo o que estava acontecendo na Europa. E vejam como os soldados, eles são praticamente bonecos de uma engrenagem, né? Tu não consegue ver o rosto deles, tu não consegue humanizar eles, eles são apenas armas, ao contrário dos revolucionários, que têm os rostos muito expressivos, muito tristes. Existe um desespero muito grande, então não é uma coisa nem um pouco idealizada, né? Que senão eles colocariam as pessoas assim, todas pungentes, grandes heróis. Não, gente, a guerra é triste, ela é sangrenta e as pessoas, mesmo os maiores heróis, eles sentem medo.
Notem que aqui a gente ainda tem aquela ideia de claro escuro, um pouquinho do barroco ainda, a luz dando ênfase para essa cena horrorosa. E no romantismo, como eu falei, desculpem mesmo, gente, eu tinha errado antes, mas no romantismo, como eu falei, eles não têm mais uma relação tão boa com a natureza. Tanto que se a gente for pensar nos nossos, os grandes literários brasileiros, a gente vai pensar em muitos romances urbanos, por exemplo. Os romances que acontecem na natureza mesmo vão ser só os indianistas. Os outros todos, a maioria acontece na... Todos, a maioria. A maioria acontece nas cidades. Então a gente tem nos quadros, por exemplo, uma natureza bem mais frígida, uma natureza bem mais perigosa. Notem esse Caminhante sobre o Mar da Névoa, do Caspar David Friedrich, desculpem a minha pronúncia. Ele tá na beira de um abismo, então ele pode ou estar muito reflexivo, né? Aquela coisa de Nietzsche, se você encarar o abismo muito tempo, talvez você vire o abismo, cuidado. Ou ele pode também estar num momento de desespero, né? Querendo morrer. Mas notem novamente as roupas clássicas da burguesia, né? Só falta uma cartolinha aqui pra gente ter certeza absoluta de que é um burguês. E daí nós temos o que foi um pouco do nosso romantismo aqui no Brasil, no quesito pintura, né? O romantismo no Brasil também. Lembrem que essas ideias surgiram na Europa e elas não ficaram puras aqui no Brasil, porque o que acontece? Nós tivemos, durante o neoclassicismo, a missão artística francesa, né, que veio para cá. E eles criaram uma escola de artes, a Academia Imperial de Artes Brasileiras. E daí, os grandes nomes do nosso romantismo são pessoas que estudaram nessa academia, então eles ainda têm muitas coisas dos neoclássicos. Eles têm um movimento um pouco mais próprio, mas ainda é muito academicista e ainda segue os preceitos neoclássicos. E o que a gente vai ter, principalmente? Imagens que falam sobre o nosso passado. Então vejam essa daqui sobre a primeira missa no Brasil, do Victor Meirelles, um grande nome do romantismo, né, das nossas obras romantistas, pinturas no Brasil. Ele fez em 1861 e ele está falando sobre a primeira missa no Brasil, gente, lá em 1500. Isso é bem característico das obras romantistas, tá? Então, assim, se vocês virem uma questão, poxa, essa obra foi feita, sei lá, em 1880, só que ela tá falando sobre algo que aconteceu lá atrás, talvez seja uma obra romantista. Notem aqui que também é completamente idealizado, gente. Os indígenas, eles são retratados de uma forma generalista, a gente não consegue dizer se é alguma tribo específica ou não, é meio que o o colonizador enxergava. E a própria vegetação, gente, isso daqui era para ser o Nordeste, tá? É uma vegetação extremamente genérica, então não caracteriza o espaço propriamente, mas dá um enfoque muito grande para esse ato civilizador de fazer a primeira missa no Brasil. A gente também tem outra grande ilusão, que é o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, muito famoso. Inclusive, muita gente, inclusive eu, achava que a independência realmente tivesse acontecido assim, dessa forma grandiosa, às margens do Ipiranga. Só que a gente sabe, né, eu acho que professor de história adora brincar com isso, que não foi nem um pouco assim, foi algo completamente às pressas, em uma situação extremamente desagradável, que Pedro I declarou a nossa independência da metrópole. Notem, aqui os cavaleiros, eles nem existiam nessa época, essa daqui é uma legião específica, eles nem existiam na época, mas, gente, fica muito mais bonito. Então, a arte, ela foi muito usada pra gente ter um senso de nacionalidade, ela criou um senso de nação, uma nação utópica. Então, quando a gente fala de romantismo no Brasil, a gente fala muito sobre essa questão de uma nação utópica. Só que daí, né, a gente vai ter a passagem para o realismo e naturalismo. Como os nomes falam, eles vão tentar ser mais realistas, então retratar o que está acontecendo, né, de uma forma mais natural, mas eles também vão adquirindo uma consciência de classe, gente. O Gustave Colbert, inclusive, não é um dos melhores exemplos disso, porque notem a forma como ele está exemplificando, está mostrando os lavradores de pedra, os quebradores de pedras, né? São trabalhadores, ele mostra a realidade deles de uma forma muito fidedigna, mas a gente não consegue notar lá muitas críticas no trabalho dele. Ao contrário do que a gente vê nessa imagem do Honoré Daumier, o vagão da terceira classe. Vejam como essas pessoas estão espremidas. Vejam o rosto das pessoas, não tem uma feição agradável, eles não estão gostando dessa viagem. Isso daqui a gente pode pensar, talvez, numa migração pendular, muitas vezes
o êxodo rural, ele não aconteceu de uma vez só, sabe? Muita gente ainda estava no campo e trabalhava nas cidades, então diariamente eles tinham que fazer essa migração entre o campo e a cidade, que é tão conhecido hoje em dia ainda, né? Notem o sofrimento, a desgraça que aparece. E aqui a gente tem algo incrível, nunca antes retratado, que é uma criança pedindo dinheiro na rua. Notem o gesto. Apesar de ela ser bonita, né? É um quadro bonito, essa pequena pedinte, ela representa uma situação de miséria, né? Ela representa as mazelas que esse capitalismo, que veio junto com o capitalismo, né? E daí a gente tem o impressionismo, que muita gente acha que é uma vanguarda, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as vanguardas elas começam no século XX, tá? Então aqui a gente ainda está no século XIX. Então o impressionismo não é propriamente considerado uma vanguarda europeia. Mas com certeza foi a vanguarda da vanguarda. A gente tem no impressionismo uma questão muito importante da luz. E a gente tem essa ideia de contornos pouco definidos, então as imagens são muito sugestivas. O que acontece, gente? Já desde um pouco antes, a gente teve o surgimento da câmera fotográfica e ela estava se popularizando. E daí, gente, meu Deus, do que adianta, sabe, a gente ser extremamente realista se a gente tem uma maquininha que faz isso por nós? Eu sei que hoje em dia é um pouco estranho, porque a gente consegue tirar foto de tudo com o celular super rápido, mas teve uma época que demorava muito tempo, né? Então, os artistas ainda tiveram um tempo para se adaptar a isso. Essa crise acabou resultando no impressionismo, então eles davam muita importância para a luz, para a forma como a luz batia e as impressões que o artista tinha daquela imagem. Aqui nós temos a impressão do nascer do sol, do Claude Monet. Monet é um nome muito importante desse momento. E aqui eu trouxe um trabalho do Renoir, também muito importante o nome, mas para mostrar para vocês, ele tem 2 quadros com o mesmo nome, que retratam o mesmo evento social aqui, né, da burguesia, num restaurante à beira de um lago. E ele retrata em momentos diferentes, né? Notem a luz, a forma como a luz incide é diferente e de ângulos diferentes também. Então eles exploravam bastante essa questão. Uma figura, né, bastante conhecida, mas também um pouco problemática de classificar na história da arte, foi Van Gogh. Aqui nós temos o terraço do café à noite. Notem também uma questão do impressionismo, são as cores. O Van Gogh ele é considerado mais pós-impressionista, porque notem que ele já trouxe as linhas de volta, né, os contornos, nós já temos contornos melhor definidos, mas ele continua com essa ideia de a impressão que as coisas causam, né, a luz, como ela incide em cada momento, e as cores elas são bastante vivas, elas são bastante puras no impressionismo e no pós-impressionismo. E daí nós começamos finalmente com as nossas vanguardas europeias. Nós vamos começar com uma das menos conhecidas, eu acho, das menos trabalhadas, que é o fauvismo. O fauvismo, ele tem esse nome porque acreditavam que eles eram feras, né? Porque eles... Gente, a vanguarda, ela meio que quebra com muitos paradigmas da arte que a gente tinha até então, né? Pensem que a gente está num momento entre guerras, é um momento de crise necessariamente, né? Em que a arte acaba tendo que repensar a si mesma. A arte é uma faceta humana, né? Então o homem estava passando por um momento de crise, tendo que se repensar, e isso acabou refletindo na arte. Então nós vamos ter os fauvistas, eles são muito conhecidos pelas cores agressivas. Notem que são cores bastante fortes, cores puras também, né? Não existe uma mistura, são cores primárias que são jogadas ali. E as imagens são um pouco distorcidas. O que a gente consegue ver melhor aqui no A Dança, também muito famoso, do Matisse. Notem que as pessoas são meio vermelhas, meio alaranjadas. Notem que a gente não tem um enquadramento próprio, né? Aqui corta um pouco e não foi questão da foto, gente. O Matisse pintou assim mesmo. O chão ele é extremamente simples, é só um verde, o céu é só um azul. É uma coisa bem intensa. E daí nós temos o futurismo. Gente, desculpa se eu tô indo um pouco rápido, é que realmente é muita coisa e o tempo vai ficar bem apertado. Não se preocupem se vocês tiverem que sair, tá? Como eu disse anteriormente, vai ficar gravado e vocês podem assistir depois. O futurismo, como o próprio nome sugere, né? Ele tem um apego às modernizações que ocorreram. Então, nós tivemos as revoluções industriais, né? Nós temos agora uma ideia de máquina, uma ideia de produção, de velocidade,
e os futuristas adoram isso. Eles adoram a cidade, eles adoram essa velocidade, esse movimento, esse progresso. Então eles vão retratar isso muito bem nas obras deles. Eu trouxe essa daqui que eu acho que é uma das mais fofinhas e uma das que dá para entender melhor o que está acontecendo, que é o dinamismo de um cão na coleira, do Giacomo Balla. Notem que ele fez várias patinhas para o cachorro e para a pessoa que está levando o cachorro, para indicar essa coisa de movimento. E vejam as linhas atrás, porque tudo está passando, sabe? Então essa questão de movimento é muito importante para os futuristas. Aqui nós temos uma outra imagem futurista do mesmo autor, Velocidade do Automóvel. Aqui a gente tem uma imagem bem mais confusa, né? Mas ela foi pensada para como se tu estivesse vendo as coisas passarem, sabe? É um automóvel que está indo muito rápido. E se a gente misturar as cores, né? Todas as cores, quando a gente coloca num círculo e gira ela muito rápido, as únicas opções que a gente vai ter são branco e preto. Então, por isso também essa paleta de cores e esses ângulos, notem esses ângulos muito fortes, são características do futurismo também. Nós temos também, um dos que eu mais gosto, o surrealismo, o René Magritte, maravilhoso. Eu trouxe Os Amantes, mas vocês também devem conhecer outras obras dele. O surrealismo, ele veio com uma questão muito do inconsciente, do ilógico. Pensem que é bem nessa época, gente, do surrealismo, do expressionismo, que nós temos o surgimento das grandes teorias psicanalíticas de Freud. Então, tudo isso acabava se refletindo na arte também, né? Nós temos a ideia de ilógico, realmente, nas obras, sendo, além do Magritte, um outro grande expoente, Salvador Dalí. Aqui nós temos o sonho causado pelo voo de uma abelha. Olha isso, gente, tem uma romã, da romã sai um peixe, da boca do peixe sai um tigre, e aqui tem uma arma, tem uns elefantes muito loucos lá atrás, com umas patinhas finas. E essa mulher meio que num sonho, assim, essa coisa de onírica, meio mística, sem necessariamente seguir uma regra lógica que a gente conhece, ela é bastante presente no surrealismo. Nós vamos ter também o expressionismo, como eu falei, que também lida muito com essas questões psicológicas, só que agora, para tentar trazer essa ideia do mundo interior, eles vão usar principalmente as cores. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, tá? Eu vou lendo e eu respondo vocês. Mas enfim, a gente vai ter muito essa coisa das cores. Aqui ela ficou um pouco apagada, né? Mas acho que todo mundo conhece a imagem do Grito, do Edvard Munch. E ele tem cores muito intensas e ele tem distorções muito intensas também. Então, vejam esse rosto horrorizado e realmente distorcido pelo horror. Aqui nós teríamos um vermelho, um alaranjado muito forte, algo que incomoda, que traz pavor mesmo. Aqui a gente tem daí um problema, né? Eu falei para vocês que é do século XX e aqui nós estamos em 1893. O que acontece? Isso também acontece um pouco com o Van Gogh. Tem algumas obras do Van Gogh que são expressionistas. Tem uma imagem do homem com uma cabeça nas mãos, que ela é toda azul, é uma imagem bastante triste, tu consegue sentir aquela angústia. Essas pessoas, elas não fizeram parte da escola expressionista, então eles não se identificavam como expressionistas, mas os historiadores da arte, ao estudar as obras, classificavam como, posteriormente, como expressionistas, porque se enquadram muito bem. Aqui a gente tem um exemplo de um expressionista propriamente dito, a obra Dois Homens à Mesa. Notem que eles estão fazendo algum tipo de negociação, não parece ser uma negociação agradável. As deformações no rosto, elas mostram a tensão. Tem uma imagem que incomoda bastante aqui atrás, né, de o que parece ser uma mulher nua. As cores são bastante sombrias, o que ajudam nessa atmosfera muito carregada, uma atmosfera pesada. Então, o expressionismo tem disso, essas deformações no rosto, nas expressões, e também essa questão das cores muito intensas que transmitem o que o pintor estava tentando transmitir. E daí um dos mais conhecidos, né, o dadaísmo, que também é chamado de anti-arte. Dada, se tu for pegar, literalmente não significa nada. Eu trouxe a roda de bicicleta do Duchamp para dar uma mudada, por quê? Muitos professores lá apresentam a fonte, né? Acho que vocês conhecem, um mictório que foi exposto no museu. Só que existe um grande problema de talvez o Duchamp roubou essa obra da baronesa, de uma baronesa, que era também Dada, só que por ser mulher também não era reconhecida, né? Então, esses problemas. A gente tem uma questão muito grande dos ready-mades, então essas coisas que já vêm prontas,
eles meio que deslocam rodas de bicicleta, mictórios, objetos já prontos, né, que não são propriamente chamados de arte, obras de arte, que são muitas vezes rudimentares, e eles usam isso para fazer a arte deles, então é o ready-made, já pronto. E eles questionam, né? A principal função deles é questionar o que é arte, por que tudo que a gente fez até agora, essas coisas, por que Michelangelo, Da Vinci, por que isso é arte? E por que aquilo lá não é? Por que a gente está pensando em vanguardas artísticas no meio de um entre-guerras, sabe? Tipo, gente, prioridades. Era uma galera que estava muito incomodada e que começou a fazer os seus statements. A gente tem também aqui Raul Hassmann, que ele traz o crítico de arte. Gente, uma parte muito importante da arte, né, do sistema de arte, que eu falei para vocês, que é quem legitima, né, o que a gente considera como arte ou não, essa estrutura são os críticos, os museus, e aqui ele pega um crítico e ele destrói o crítico, né? Notem que também é uma inovação, não é uma pintura, não é uma escultura, mas é uma colagem, é uma litografia feita a partir de uma colagem. E, nossa, coitado do crítico, destruiu. Outro movimento que nós temos foi o cubismo. O cubismo, o próprio nome já traz, né, essa ideia da geometrização das formas, é uma ideia de trazer várias facetas ao mesmo tempo, né? Então, tu vai mostrar várias facetas de um mesmo ser. Por exemplo, aqui o cavalo, a gente consegue ver os dois olhos direitinho, né? A gente sabe que, realisticamente, não é assim que a gente desenharia, né? Tem o perfil, enfim. E eles sobrepõem esses planos, eles cortam esses planos e sobrepõem. Aqui eu trouxe uma obra do Picasso, que é um dos grandes expoentes, o Guernica, que foi uma obra da grande tragédia, né, o que a gente chama do laboratório da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola. Isso daqui foi uma bomba que caiu na cidade de Guernica. E aqui, gente, é um mural gigantesco, tá? É absurdo tu vendo essa obra de perto, dá uma depressão bastante intensa, é muito forte, é muito triste, dá pra ver, tem uma mãe com uma criança no colo aqui pro lado, uma criança morta, nós temos pedaços de gente espalhada, e nós temos uma flor também nascendo, né, a flor do Drummond, que era feia, mas era flor, então talvez uma esperança, alguém tentando trazer alguma luz para dentro dessa tragédia toda. É muito importante a gente falar que o cubismo ele foi inspirado por matrizes africanas, porque as matrizes africanas elas tinham essa ideia de geometrização e um certo minimalismo em relação a essa geometrização, que foi bastante importante principalmente para Pablo Picasso. Aqui eu trouxe uma outra imagem que eu particularmente considero um pouco mais confusa do cubismo, é o homem com um violão, o Georges Braque. É bem difícil identificar um homem com um violão, tá? Mas se tu olhar por bastante tempo, tu vai começar a ver alguns detalhes que talvez lembrem um violão, talvez lembrem um homem. Realmente é isso que tá desenhado, tá, gente? Só que é um cubismo levado ao extremo. A gente tem vários planos sobrepostos, uma imagem extremamente fragmentada. E daí eu trouxe para vocês um pouco como essas vanguardas europeias afetaram a arte no Brasil, né? Vocês sabem que em 1922 a gente tem a Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi extremamente criticada, inclusive, né? Uma das nossas grandes pintoras, a Anita Malfatti, que foi ridicularizada por Monteiro Lobato, um conservador. E aqui a gente tem uma obra dela, A Boba, e ela traz tanto características do cubismo, né? Porque vejam a forma como o rosto ele é meio geometrizado e parece que não tem muita perspectiva, mas ela também traz características do fauvismo, por causa dessas cores muito intensas, dessas cores muito brutas. A gente tem também a Tarsila do Amaral, né? Eu trouxe aqui o quadro Antropofagia justamente para vocês lembrarem que o modernismo é sobre isso, né? Sobre essa antropofagia, pegar as vanguardas europeias e degluti-las e fazer uma arte própria, né? Uma arte nacional. Então aqui também ainda temos essa questão do cubismo por causa da geometrização das formas. Nós também ainda temos essa questão um pouco do fauvismo por causa das cores, mas vejam que são cores brasileiras, aquele verde amarelo, aquela coisa tropical.
E é muito curioso a forma como a Tarsila, ela botava esses pés gigantescos, né? Porque é um povo extremamente trabalhador, mas que muitas vezes pensa muito pouco, por isso que as cabeças eram tão pequenininhas. E essa mulher com esse seio gigantesco. A Tarsila é maravilhosa, gente. Nós temos também o de Cavalcante, que aqui ele pega a obra Nascimento de Vênus, que a gente viu na Renascença, e ele faz meio que uma releitura do que seria o nascimento de uma Vênus brasileira, né? Essa gente que é daqui, numa praia, gente que não é mais aqueles corpos greco-romanos, esculpidos, deuses gregos, literalmente, né? Super simétricos e magrinhos e musculosos, são pessoas mais reais, são pessoas de cores diferentes, que a pluralidade do nosso país. E daí a gente tem também já para a segunda, terceira fase do modernismo. A segunda fase, vocês sabem, né, é uma fase um pouco mais... a terceira fase é uma fase um pouco mais social. Então nós temos o Portinari, o Cândido Portinari, que também tem obras bem distintas, mas eu quis trazer essa dos Retirantes, para lembrar um pouco as obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha. Notem a miséria, a desgraça, tudo isso a gente consegue sentir de forma muito palpável nesses quadros. Essa é uma série, inclusive, é uma série de quadros retirantes. É muito triste. É muito bonito, mas é muito triste. E daí, gente, eu trouxe um pouquinho de arte de hoje em dia. Eu não sei se vocês vão querer encarar ou se vocês preferem assistir eu gravando um vídeo. Daí, me digam o que vocês preferem. Alguém tá acordado ainda? Então, vocês querem ver essa parte? Eu conto pra vocês ou vocês preferem deixar pra assistir o vídeo e se ajeitar e descansar? Não sei quais são os planos. Não tenham vergonha, tá, gente? Somos todos humanos, eu tô já com sono, eu sou muito idosa. Tranquilo, meu bem. Pode ir lá e eu vou deixar o vídeo. Alguém vai querer ficar aqui assistindo? Se vocês quiserem pegar alguma coisa pra comer, voltar, eu não tenho problema de fazer um intervalo. Ou senão eu vou deixar o vídeo, eu vou terminar a aula efetivamente e deixar o vídeo gravado. Então não se preocupem. Então tá, então temos um aluno, temos tudo. Então, gente, até os dias de hoje, né? A gente continua meio que nessa contemporaneidade, mas a gente teve uma série de mudanças bem importantes. O que acontece? A gente vai ter, nossa, tanto tipo de arte diferente, eu não ia conseguir trazer tudo hoje. Vocês viram que eu falei muita coisa já, né? Então, na contemporaneidade, a gente tem, parece que mais coisa ainda. Mas eu trouxe algumas das vertentes que eu acho que são mais marcantes, mais importantes, principalmente para essa questão do Enem, né? A arte, quando a gente chega na questão contemporânea, ela adquire um caráter social, um caráter político muito claro. Então, a gente vai ter uma discussão muito grande sobre aquelas questões que às vezes eram um pouco escondidas em relação ao capitalismo, né? Que a gente vê ali uma pedinte, trabalhadores em condições muito degradantes, agora elas vão ser mais diretas. Nós temos, primeiro, a famigerada pop art, essa arte pop, popular, saltante, gritante, ela é chamada de pop, inclusive porque ela traz muito de uma cultura de massas, né? Ela se apropria dessa cultura de massas e ela questiona muito essa ideia de sacralização da arte. Então, por que a arte é uma coisa elitizada, né? A gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitos museus públicos, mas mesmo a entrada sendo gratuita, as pessoas acabam não frequentando esses espaços. Por que isso? Porque a arte ela tem historicamente uma questão elitista, né? Uma questão que afasta. E esses artistas eles começam a questionar isso, né? Por que para ser arte tem que ser essa coisa, nossa, sei lá, falar de mitologia grega, algo super erudito? Não, a gente vai fazer arte com o que a gente tem, né, do povo. E também tem uma questão de pegar itens do capitalismo e questionar um pouco como é que se dá o consumo
desse capitalismo, como é que se dá esse consumismo, né? Então aqui a gente tem um homem nu com um pirulito pop, a gente tem uma atriz de cinema recortada aqui no fundo, a imagem não tá muito clara, mas a gente tem várias marcas que aparecem na casa, e olha o título, né? O que torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes. Eles brincam meio que com essa prepotência do ser humano, né? Então, acho que um dos grandes expoentes foi o Andy Warhol. Ele tem uma série gigantesca, muito conhecida. E eu trouxe para vocês isso daqui, das latas de sopa Campbell. Acho que muitas vezes a gente fica tipo, por que ele faz essas séries, né? Em que ele multiplica várias vezes a mesma imagem. Tem algumas da Marilyn Monroe, do Che Guevara, inclusive. Ele usa bastante isso, talvez para falar sobre essa questão do consumismo, né? Que a gente tem um produto de venda, e daí várias vezes, né, essa venda massiva, esse consumo massivo que a gente sabe que a gente é induzido. E também quando a gente tem as pessoas, né, a gente sabe que ao replicar, às vezes acontecem falhas ou então a tinta muda um pouco o tom e a gente começa a ver defeitos em seres que antes eram idolatrados, né? A Marilyn Monroe foi um grande exemplo de beleza feminina, né? E ele queria trazer talvez alguns defeitos, mostrar que até mesmo os nossos deuses não são humanos também. A gente tem agora também uma ideia de arte conceitual, que é uma arte bem interessante, uma arte muito política. Eu quis trazer algo brasileiro, então eu trouxe duas obras do Cildo Meireles, para quem não conhece, um grande artista. Ela tem a data, né, 1970, plena ditadura militar. E a gente tem essa série que ele fez, Inserção em Circuitos Ideológicos. Esse daqui é o projeto Coca-Cola. Gente, o que ele fez? Ele pegou garrafas de Coca-Cola e na época, né, não existia essa garrafinha de plástico, eram garrafas de vidro que depois tu tomava e depois tu retornava, né? E ele fez inscrições nessas garrafas que quando elas estão vazias, né, então quando elas voltassem para Coca-Cola, elas não seriam vistas, tu não consegue ler. Mas quando elas estão cheias, né, quando elas voltam para o consumidor, tu consegue ler. E ele colocava manifestos políticos nas garrafas de Coca-Cola, gente, o símbolo do capitalismo. Ele colocou, inclusive, como fazer um molotov, essa garrafinha que ela explicava como fazer um molotov, e dizia, Yankees, voltem para casa. É uma manifestação política muito forte, ele fez bastante isso, e no final, inclusive, ele colocou em uma sala gigantesca todas as garrafas, né? Inclusive num autoquestionamento, tipo, até que ponto essa arte conceitual, que é uma arte política, que é uma arte que tenta causar um impacto no dia a dia, até que ponto ela serve ao seu propósito, né? Até que ponto as pessoas prestam atenção nisso? E notem que aqui a gente tem uma saída da arte do museu, né? Agora tu não tem mais necessariamente que ir pro museu, aqui é uma garrafa de Coca-Cola que tu tá bebendo e tem arte ali. Isso traz as pessoas, traz o espectador, ele não é mais passivo, ele se torna ativo na arte contemporânea. E aqui nós temos outro desses projetos da inserção em circuitos ideológicos, que é o projeto Cédula. Notem novamente 1975, e ele traz agora uma questão da ditadura, né? Quem matou o Herzog? Aquele homem que foi suicidado durante a ditadura militar. E aqui, né, também para reforçar a importância que esses artistas tiveram durante a ditadura, a importância de se manifestar, mesmo em um regime que era absurdo de censura, né? A gente sabe o AI-5, por exemplo, todos os absurdos que aconteceram durante esse regime, e ainda assim existiram artistas que tentavam dar voz a essa resistência, né? A importância da arte para nos fazer resistir. E aqui nós temos um exemplo de arte povera, uma arte que ainda não caiu propriamente no Enem, mas que eu acho que é bastante interessante, porque a arte povera, ela lida muito com essa questão de sustentabilidade. Então, muitas vezes eles vão usar restos, então pode ser material orgânico, pode ser o que a gente considera como lixo, e eles vão usar nas obras, questionando novamente essa questão do consumismo desenfreado que a gente tem hoje em dia. Aqui a gente tem a Vênus dos Trapos, então essa Vênus com essa montanha de roupa absurda, que muitas vezes a gente abre o armário e a gente pensa, pra que eu tenho tudo isso, sabe? Então, essa Vênus deve estar se perguntando a mesma coisa. Uma arte muito interessante, mas ela também não é muito valorizada por causa dessa questão desses materiais não tradicionais, né?
A gente tem também na arte contemporânea a arte urbana, gente, que é uma arte riquíssima. Apesar de ser bem complicada, ela é geralmente ela inicialmente ela foi vista como uma forma de manifestação das periferias, né? Então a importância que foi essa arte urbana para as periferias poderem ter a voz delas e serem ouvidas, né? Inclusive, né, por ser um movimento ligado às periferias, é um dos gêneros artísticos que tem a sua legalidade bastante questionada, né? A gente sabe que vira e mexe tem um problema com pichação ou com grafiteiro. Aqui a gente tem um exemplo de artista consagrado pelos grandes museus, enfim, que são os Gêmeos, que são grafiteiros brasileiros, inclusive. Essa é uma obra que está nos Estados Unidos, que eles fizeram em 2012. Eles discutem muito essa questão da imigração, essa questão das pessoas e como elas se encaixam dentro desse ambiente urbano. E eu trouxe também o Banksy. Eu adoro esse grafite dele. E ele retrata alguém limpando as paredes, né? O que nos lembra muito essa questão do Dória, alguns anos atrás, pintando as paredes de cinza. E daí tu vai olhar o que o cara tá limpando e a arte rupestre, né? Então ele meio que questiona isso. Por que a nossa arte urbana, ela pode ser simplesmente destruída, ser jogada no lixo, ser pintada por cima, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, sabe? A arte rupestre para os caras lá provavelmente também não era lá grande coisa, tinha uma função ritualística e tal, mas por que a gente despreza tanto a nossa arte de agora, né? É bem interessante a forma como muitas vezes a arte urbana ela tenta tirar o espectador, né, o passante, o trabalhador, daquele modo passivo que muitas vezes tu não pensa muito, né? Tu tá chegando, tá indo pro trabalho, tá cansado, não quer pensar muito, tu olha pro lado, tem uma propaganda, e daí tu vê um grafite que te mexe, sabe? Que mexe contigo, te faz pensar. É incrível o poder que essa arte tem de nos tirar do automático. E daí uma coisa muito importante também na arte contemporânea é que nós temos as performances e os happenings. São as nossas artes corporais, então as artes que dão privilégio ao corpo como suporte. As performances e os happenings também são notórios pela sua efemeridade, né? Se não fosse alguém tirar uma foto ou gravar um vídeo, a gente só teria o boca a boca mesmo para contar. E ter estado lá, né? Participado dessa experiência única, é indescritível. E, novamente, né, nesses momentos a gente tem o espectador como ativo novamente. Aqui eu trouxe uma performance bem complicada, o Ritmo Zero, da Marina Abramovic, que qual foi a proposta? Ela ficou em pé, estava vestida, né, bonitinha, ela disse que não ia se mexer por 4 horas, e do lado tinha uma mesa cheia de objetos. Objetos corriqueiros, como fita, durex, como canetinha, flores, uma câmera fotográfica e objetos nem tão corriqueiros como um chicote e uma arma carregada, uma pistola carregada, gente. E ela disse que ia ficar as 4 horas sem se mexer e podiam fazer o que quisesse com ela. Começou super tranquilo, assim, tipo, galera botava florzinha na mão dela. Só que chegou um ponto em que eles começaram a cortar as roupas delas com uma tesoura que tinha ali, eles começaram a humilhar ela, começaram a cortaram ela com umas coisas, riscaram o corpo dela, e ela ali quieta, sabe, sem se mexer. Até que chegou um ponto em que o imbecil apontou a arma pra ela, sabe? Tipo, chegou a isso, gente. Tipo, ela teve que se... Depois que ela fez essa performance, ela se retraiu, ela desapareceu da sociedade por um tempo. E quando ela voltou, ela contou que foi uma experiência muito forte. E ela ficou muito triste, mas era isso mesmo que ela esperava, assim, a gente mostrar que quando a gente dá alguma liberdade para as pessoas, sabe, com os nossos corpos, geralmente elas vão se aproveitar disso. Então, bem pesada. A Abramovic tem vários trabalhos muito interessantes, e se não me engano, tem um documentário no YouTube sobre essa. Vale a pena assistir. E daí eu trouxe uma performance mais recente, uma performance brasileira, da Priscila Rezende, que é incrível, inclusive aconteceu em Porto Alegre há uns 2 anos atrás, se não me engano, e ela trata muito sobre essa questão do bombril. Então, aquela ideia de que, não sei se vocês conhecem a marca, mas a marca Bombril, né, daquela esponja de aço, muitas vezes ela usava a ideia do afro, né, o black, que é uma coisa tão linda, e associava com não dá pra falar palavrão,
Mas com o Bombril e essa infelicidade desse estereótipo racista é bastante ah, perpetuado, né? Assim como outros estereótipos racistas na nossa sociedade. Então a Priscila, o que ela fez? Ela pegou, ela foi, no caso na apresentação que eu vi, ela foi para a Praça da Matriz com uma bacia cheia de água, com sabão, e ela começou a lavar a louça com o cabelo dela, né? E as pessoas passavam, e é muito disso. O espectador, ele vai. Muitas vezes você pega de surpresa, porque tu não tá dentro de um museu, né? No caso, Praça da Matriz, tu tá num espaço público, e tu vê aquilo, e tu não sabe, não tem uma plaquinha dizendo: Olá, nós estamos numa performance artística, sabe? Tu vai ver aquilo, e a ideia é essa: tu se choca. O que que tu pensa a partir daquilo, sabe? Quais são as reflexões que tu tira daquilo? É muito importante esse papel reflexivo nas ideias de performance e de happenings. E nós temos também as instalações, que são espaços, no caso aqui, né, é a Torre de Babel, também do Cildo Meirelles, gente, eu adoro ele, desculpa, eu trouxe bastante dele. A Torre de Babel, ela, não sei se vocês conhecem a ideia, acho que é bíblica, inclusive, né, que quando foram se fazer as línguas, e daí teve um mal-entendido, e cada um falava uma língua diferente, e era super confuso. Então, a Torre de Babel, do Cildo Meirelles, é composta por vários rádios, uma centena de rádios, e cada um deles com um volume bem baixinho, e cada um falando uma coisa diferente, né, com músicas, com reportagens, enfim. As instalações, geralmente tu pode transitar, pode entrar dentro delas, pode caminhar. A gente tira um pouco essa ideia de que não se toca na arte, né? De que tu só pode olhar de uma distância segura. A gente traz o espectador para dentro daquela arte. E as impressões que tu vai ter daquela arte, elas vão mudar muito de acordo com a forma como tu entrar naquele espaço, como tu tá naquele dia, o que que tá acontecendo ao teu redor. Então, se tem muita gente conversando, se tem, sei lá, carro de funk passando lá fora, sabe? Tu vai criar sensações, experiências diferentes. É por isso que é tão legal a frequentação do museu, até ver várias vezes a mesma coisa. Eu sou doida dos museus lá de Porto Alegre. Se vocês quiserem me achar, provavelmente eu vou estar dentro do museu. Porque é incrível como muda, assim, tipo, de um dia pro outro, só pelas circunstâncias, sabe? Tu consegue ter uma experiência muito diferente. E daí eu trouxe para finalizar alguns artistas brasileiros também que eu acho importante. O Elliot Sica, ele é mais conhecido pelo trabalho dele como concretista, né? Então, essa arte concreta, essa arte que é mais abstrata, mais geometrizada. Mas eu trouxe a bandeira poema, seja marginal, seja herói, novamente, durante 68, né? Que foi um caso bastante complicado. Um morador periférico, ele levou 50 tiros da polícia, gratuitos, assim, né? A gente sabe como é que funciona na periferia. Levou 50 tiros gratuitos. E a galera tava, né, tentando abafar o caso, assim. Lembra um certo caso que aconteceu alguns anos atrás, com 80, 110 tiros. E ele fez esse manifesto, né, do seja marginal, seja herói, usando a imagem desse homem que foi morto. E a Rosana Paulino, gente, que é uma pessoa incrível, com um trabalho visceral muito intenso. Esse daqui foi a abertura de uma exposição dada em 2016, Atlântico Vermelho. Ela traz muito essa questão de como foi esse tráfico negreiro, né? Das marcas que esse tráfico negreiro deixou num povo e da crueldade que teve isso, essa sociedade racista que se estabelece nessas bases tão intensas, tão fortes. E ela traz muito do. Ela traz sentimentos, ela traz fatos, ela traz imagens, ela trabalha com um suporte riquíssimo. Vale muito conhecer o trabalho dela, gente. E para quem ficou até aqui, gurias, muito obrigada. Foi um prazer ter a presença de vocês aqui. Eu espero que a partir disso vocês tenham se instigado um pouquinho com a arte, ó, que é uma área que eu acho tão maravilhosa e que pode nos trazer tanta coisa. Eu deixei aqui algumas indicações de espaços virtuais que a gente pode conhecer durante essa quarentena. A maioria deles está tendo exposição virtual, podem entrar lá e ver as obras, vale muito a pena. E é isso, gente. Vocês vão arrasar nessa prova. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo. Eu deixei uma lista de exercícios, eu vou deixar ali no Drive hoje e vou deixar os slides também. Qualquer dúvida, estamos aqui. Boa noite.